Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Helena. Oi, boa tarde, meu nome é Paola. Oi, tudo bem? Me chamo Camille e nós fazemos parte da Juventude Eveluz. E hoje nossa entrevista será sobre fraternidade com Graziela Pilvezan. E nós vamos fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que seria fraternidade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer por esse momento de estar aqui com vocês tão lindas, que representam muito bem a fraternidade da juventude, isso mesmo. Fraternidade, na verdade, é uma palavra que nos remete à ideia de fratelli, que vem do italiano, que tem a ver com irmandade. Então, fraternidade, na verdade, tem como conceito essa ideia de irmandade, que somos todos irmãos ou que compomos uma fraternidade, né? Então, é essa ideia de que, não sei se vocês têm irmãos ou irmãs, essa ideia de conviver mais proximamente com alguma pessoa, seja ela da sua família biológica ou seja ela de um convívio pessoal, mas essa ideia de irmandade. Certo. Segunda pergunta. Qual a importância da fraternidade na Terra? A fraternidade mostra a importância que todos somos irmãos diante de Deus? Então, Paola, isso é muito interessante, essa pergunta que você fez. Qual a importância da fraternidade na Terra? Imagina se nós conseguíssemos viver em um mundo, imagine aqui vocês, se nós conseguíssemos viver em um mundo em que as pessoas se respeitassem, se amassem, ajudassem umas às outras. Só isso já nos mostra a importância dessa fraternidade, ou seja, um espírito de amor, um espírito de união, um espírito de colaboração uns com os outros. De outra forma, por exemplo, se a gente não contasse com esse sentimento da fraternidade, o que nos resta são situações que nenhuma de nós aqui gosta. Por exemplo, uma situação de discórdia, de briga, de guerra, que é algo que na verdade só pode trazer destruição, tristeza, infelicidade. Ao passo que, se a gente der valor, cada uma de nós der aqui valor a esse sentimento de amor, de compreender, por exemplo, né, a Maria compreender que a Paola é uma pessoa que tem suas características e a Paola compreender que a Maria é uma pessoa que tem suas características e cada uma das duas se respeitar nas suas características, isso vai fazer com que um sentimento de amor, de compreensão, de tranquilidade se estabeleça aí. Então, tudo vai funcionar naturalmente. Então, sim, Paola, essa ideia da fraternidade entre as pessoas é um conceito divino, é um conceito de Deus, é aquilo que Deus quer entre os espíritos, que nós possamos encontrar a fraternidade para que a gente possa viver e construir um mundo melhor, mais amoroso. Bom, Grazi, agora que a gente pode saber o que seria a fraternidade, né? Como podemos praticar a fraternidade? Pois é, essa é uma pergunta muito importante. É como eu estava comentando agora há pouco, né? Se eu consigo entender que o meu irmão da direita, minha irmã da esquerda, tem suas características, que não necessariamente são iguais às minhas características, ela não pensa do mesmo jeito que eu, ela não age do mesmo jeito que eu, mas eu consigo entender que ela tem o seu jeito e eu consigo respeitar esse jeito, eu consigo viver em fraternidade. Isso quer dizer que a gente não vai discutir ou que a gente não vai eventualmente conversar sobre um determinado ponto e um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista? Não, muito pelo contrário. Nas situações em que a gente não concorda que a gente evolui. Mas se a gente fizer isso com amor, com carinho, compreendendo o lado do outro, porque a gente só pensa de um jeito ou de outro jeito, baseado na nossa história de vida, naquilo que a gente experiencia, naquilo que a gente experimenta diariamente. Então, agir com delicadeza, com gentileza, faz com que a gente consiga praticar essa fraternidade entre todas nós.
como irmãos mesmo, né, Grazi? Porque irmãos de sangue, né, que a gente fala, que convive na casa, por mais que ele tenha suas diferenças, às vezes muito diferente, mas no final sempre se amam, né? Se ajudam no momento difícil, procuram ajudar um outro, independente da opinião diferente ou de outras coisas, né? Exatamente. E Camila, eu queria até aproveitar, você falou de irmãos de sangue, né? Jesus nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a parentela espiritual e a parentela física, carnal. Então, o parentesco carnal e o parentesco espiritual. Isso significa, Camila, que não é só entre nós, irmãos de sangue, por exemplo, eu e minha irmã de sangue, mas eu e toda esse quantitativo de espíritos que estão aí. Então, Deus nos coloca, voltando para a pergunta que Paula fez, essa questão, né? Que é um desejo divino de que todos nós possamos ser irmãos. Independente de onde nascemos, independente das nossas diferenças, mas que no final o que tem que prevalecer é isso que você falou, o amor. Bem, como Grazi ela já explicou, a nossa entrevistada, que todos nós somos irmãos e irmãs de sangue ou não, e que nós precisamos respeitar, vamos para a quarta pergunta. Em que passagem do Evangelho Jesus Cristo nos deu de exemplo a fraternidade universal? Ah, que pergunta maravilhosa, Paola. Muito bem, continua lá no capítulo 14, em que Jesus, ele está num determinado local e dizem para ele assim, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, lhe esperando. E Jesus responde assim, quem são minha mãe e meus irmãos? A gente a princípio pensa, nossa, Jesus falou dessa maneira? E aí as pessoas se questionaram, o que Jesus está falando aqui? Jesus, no mesmo momento, ele completa, meus irmãos e minha mãe são todos aqueles e aquelas que servem a Deus. Portanto, somos todos nós. Ou seja, ele ampliou da mãe biológica dele, Maria, para os irmãos biológicos, para a fraternidade universal. Esse é o maior exemplo que Jesus nos dá da fraternidade universal. Ou seja, tomar como toda a humanidade os nossos irmãos. Então, isso é maravilhoso. E ele completa, né? Só para a gente ir finalizando esse momento, e Jesus ainda completa quando ele nos ensina o Pai Nosso e que nos diz assim, Pai Nosso que estais nos céus. Pai Nosso é nosso, é de todos nós. Portanto, nós quando rezamos ou oramos, né, ou fazemos a prece do Pai Nosso, nós estamos assumindo que toda a humanidade é uma fraternidade, somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. Para finalizar, Grazi, você pode deixar uma mensagem para os nossos jovens? Eu fico muito feliz, Camila, de poder trazer um pouquinho dessa mensagem do Cristo, que é justamente isso, que nós possamos, mesmo com as nossas diferenças, e elas vão sempre acontecer, que a gente possa se tratar com amor, com gentileza e com um sentimento lá no fundo dos nossos corações de que somos todos filhos de um único Pai e que, portanto, somos todos e todas irmãos e irmãs em Jesus. Muito obrigado, Grazi, por estar aqui, por ter respondido as nossas perguntas, né? Podemos aprender um pouco a fraternidade, o que seria, né? Sobre os irmãos, que somos todos filhos de Deus. Exemplo, eu tenho um irmão de sangue e vários irmãos de coração. Considero todos que estão aqui irmãos. Bom, é isso, gente. Deixa um like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E até a próxima. Tchau! Beijo!